como foi que eu comecei na fotografia? Foi com uma 5D Mark IV? Não, é óbvio que não. Hoje eu vou contar como que eu realmente iniciei na fotografia. E o que me motivou a contar, falar a respeito desse assunto, foi um dia desses que eu estava em uma live com os nossos alunos e eu estava explicando sobre uma estratégia muito bacana que eu tenho aplicado tanto aqui em Portugal quanto lá no nosso estúdio do Brasil e tem dado muito certo. E aí uma pessoa que estava assistindo a live mandou um comentário ali, não sei se foi meio de hater ou não, mas ela falou o seguinte: pra você é muito fácil, né? Você tem dinheiro, você tem estúdio aqui, tem estúdio lá no Brasil, assim fica muito mais fácil, né? Pra gente aqui não dá. E aí eu falei, poxa, mas não é bem assim, né? A pessoa vê as pingas que você toma, mas não vê os tombos que você leva. Não é assim que fala o velho deitado? E eu realmente não comecei com uma Mark IV, comecei com uma câmera T2i. E as estratégias que a gente fala são as mesmas daquela época, que hoje em dia a gente só foi melhorando, aprimorando, mas são coisas que qualquer pessoa, qualquer fotógrafo pode aplicar. Então vamos embora para minha história, saber como que eu comecei? Vamos embora. Olá, meu nome é Rony Sanches, eu sou fotógrafo de família, especializado em bebês, gestantes e newborn e fotografo há mais de 12 anos. Hoje eu vou lhe contar como que eu iniciei na fotografia. Sou nascido e criado na zona leste de São Paulo, tenho mais 3 irmãos de uma família de classe média, média baixa de São Paulo. E o meu pai, ele tinha como profissão consertar TVs e aparelhos eletrônicos e tudo mais. Ele tinha uma oficina eletrônica, ou seja, ele era um autônomo, trabalhava ali com o seu próprio negócio. E isso desde pequeno me motivou, já foi me criando ali a vontade de ser empreendedor, de trabalhar com aquilo que eu gostasse por conta própria. Outra coisa que eu aprendi desde pequeno foi sempre de dar o meu jeito para conseguir as coisas que eu queria. Então isso desde muito novo, já quando eu comecei a trabalhar ali aos meus 15, 16 anos, o primeiro emprego que eu arrumei foi no banco, trabalhei de office boy, e a primeira coisa que eu pus na cabeça é que eu queria ter uma prancha de surf. E meu pai, ele nunca me deu nada de mão beijada, porque ele trabalhava, ele conseguia dar o sustento da nossa família, nunca faltou nada em casa, mas não tinha dinheiro sobrando para dar presentes, para dar viagem, para dar qualquer tipo de coisa, né? A gente sempre estudou em escolas públicas e não tinha nenhum tipo de luxo, assim. Então tudo que a gente quisesse, a gente tinha que ir atrás, batalhar e conseguir. E a primeira coisa que eu pensei ali, quando eu comecei a trabalhar, eu falei, o que eu vou fazer, né? Meu pai sempre levava a gente para ir acampar, para ir pescar, para fazer várias coisas, mas a primeira viagem que eu fiz de acampamento por conta própria foi aos 15 anos. E aos 16 eu comecei a trabalhar. E aí eu falei, poxa, seria muito legal ter uma prancha de surf, começar a surfar, quem sabe, né? Logo que eu comecei a trabalhar, já juntei o primeiro dinheiro e fui lá e comprei. Fui o primeiro cara da minha vila a ter uma prancha de surf. Depois todo mundo achou legal aquilo lá, e um comprou, outro comprou, e logo a gente já estava descendo de ônibus para Santos, para Praia Grande, para pegar onda. Foi uma época muito bacana. A segunda coisa que eu fui atrás foi ter uma moto. Eu queria muito ter uma moto também, e eu falei, não, vou juntar dinheiro e vou ter uma moto. E tinha um cara que passava na minha rua com uma motinha, na época era uma CG 125, anos 76, a primeira moto 125 que chegou no Brasil, a primeira CG de todas. Só que a dele era totalmente customizada, era uma moto muito bonita, tinha escapamento turbal, tinha sido personalizado, um branco pérola com umas faixas azuis assim. Um dos meus amigos, todo mundo que via o cara passar na rua de casa todas as noites, achei que ele vinha da faculdade, de algum lugar, ele deitava a moto, passava na porta de casa assim, né, tava todo mundo sentado na esquina. Aí eu falei pros meus amigos, eu vou comprar essa moto. Você vai comprar? Eu falei, vou comprar essa moto, vou juntar o dinheiro, no final do ano eu vou ver se o cara quer vender e vou comprar essa moto. E não deu outra, depois de um ano de trabalho, eu com 16 anos para 17, não tinha nem como tirar a carta ainda, mas eu fui lá, bati na porta do cara, na casa dele, perguntei se ele estava querendo vender a moto, e por acaso naquela hora ele já estava pensando em vender aquela moto mesmo, e ele falou o preço dele, era um preço até bem mais alto que o valor de mercado da tabela daquela moto, que era uma moto velhinha, mas como ela estava toda customizada e eu queria muito ela, eu fui lá e paguei, fui com a moto empurrando para casa, não sabia nem dirigir. Depois, no dia seguinte, que os meus amigos foram começar a me ensinar a andar de moto. E depois veio o meu desafio maior de todos, dessa época aí de moleque, né, que ainda sempre seguindo essa linha de dar o seu jeito, ir atrás daquilo que você quer e conseguir arrumar uma forma de fazer aquilo que você almeja. Então eu já viajava bastante nessa época, eu trabalhava de office boy lá, tinha um grupo de amigos ali que também trabalhavam, o pessoal tinha um dinheirinho, e eu sempre organizava as viagens. E outro detalhezinho, eu sempre era o fotógrafo da viagem, fotógrafo dos amigos ali, sempre que a gente ia para qualquer lugar, quem fotografava? Eu. Então já estava ali no sangue sempre de fazer as fotografias. E eu cismei que eu ia viajar para os Estados Unidos, isso com 17 anos, porque eu já comecei a pôr isso na cabeça que eu queria ir para os Estados Unidos, que eu queria morar nos Estados Unidos, né? Coisa de moleque doido, porque eu não tinha a menor possibilidade. Meu pai não tinha a menor condição de querer bancar uma viagem para eu ir para os Estados Unidos. Não era igual hoje em dia, que as coisas são muito mais fáceis, que a gente consegue até fazer um intercâmbio para o nosso filho, pagar ali, até parcelado e tal, mas você consegue mandar a criança para lá. O jovem, às vezes, ele nunca trabalhou na vida, mas ele já vai para lá, tem aquela experiência, já sabe para casa de quem que ele vai ficar, com tudo certinho. Naquela época, não. Eu queria ir, mas não tinha a menor possibilidade de chegar para meu pai e falar, pai, se você me paga uma viagem para os Estados Unidos, que eu
quero passar um tempo lá, quero conhecer outra língua, outra cultura e tal. Isso não existia. Eu totalmente fora de cogitação, mas eu queria ter essa experiência. O tempo foi indo, eu tinha mais um amigo que também tinha isso na cabeça. A mãe dele fazia aquele tipo de sacoleira, né? Só que sacoleira que ela comprava as coisas no Paraguai e ela também comprava em Miami. Então vira e mexe, ela viajava para os Estados Unidos, comprava as coisas e trazia para cá para vender. E ela tinha uma amiga ou uma parente que já morava lá nos Estados Unidos. E esse meu amigo, por já ter esse conhecimento, ele foi para lá na frente. A gente falou, não, vamos. Então eu vou dar um jeito e vou ir. Ele pegou e foi. E aí eu falei, mas como que eu vou fazer para ir, né? Porque ele até que tinha condições, tá? A família dele é um pouquinho melhor que a minha, tal, de grana, e ele conseguiu ir de uma forma mais ou menos relativamente fácil. Daí o que eu fiz? Presta atenção na situação, quando você quer, você se vira. Se você tá afim, se você realmente quer aquela coisa, você tem que ir atrás e dar um jeito de conseguir. Eu não tinha a menor condição, mas o que eu fiz? Na época eu tinha uma moto DT 180, que eu tinha vendido aquela CG 125, postou um dinheiro em cima e tinha comprado essa DT 180, que era uma moto mais novinha. Eu tinha essa moto e eu tinha o trabalho no banco. E quais que eram os desafios maiores? Era conseguir o dinheiro para viajar e conseguir o quê? O visto. O visto dos Estados Unidos para um moleque de 18 anos era uma coisa quase que impossível naquela época. Os caras olhavam para sua cara, o que eles pensavam ali na hora que você fosse no consulado pedir o visto? Esse moleque está querendo ir para lá trabalhar, viver ilegalmente lá, então a gente não vai dar o visto. Ou seja, hoje em dia já é difícil de uma pessoa sem ter nenhum respaldo conseguir um visto para os Estados Unidos como turista, mas naquela época era muito mais difícil ainda. Mas aí eu bolei um plano, falei, vou dar o meu jeito, que eu quero muito ir. E o que eu fiz? Como eu já trabalhava no banco há uns 4 anos nessa época, eu já conhecia todo mundo lá dentro. Para facilitar um pouco mais a minha interação com o banco tinha falido e eu estava trabalhando na massa falida do banco já fazia 1 ano e meio mais ou menos, então a gente não atendia mais o público, era só aqueles serviços internos ali, então eu já conhecia todo mundo, inclusive todo mundo do departamento pessoal. E o que eu falei para eles? Gente, o meu amigo tal, o Nestor já tá morando lá e eu também vou, e para eu ir para lá, eu vou precisar me desligar do banco. Então o que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês, por favor, me deem as minhas férias para eu ver se eu consigo o meu visto. Então eles me deram as férias, aí eu peguei minha carteira, eu convenci o meu pai, naquela época eu tive que convencer o meu pai também de fazer mais uma coisa, de me emancipar para 21 anos, porque com 18 anos eu não podia viajar sozinho. Então a gente teve que ir num cartório fazer lá uma procuração de emancipação para que eu pudesse viajar. Ele aceitou também de me acompanhar até o consulado. E a gente foi junto e tal, eu já tinha uma ideia na cabeça. Aí os caras falaram, o que você quer fazer nos Estados Unidos? Eu falei, tá aqui minha carteira de trabalho, registrado, tudo mais, eu peguei férias agora, e o grande sonho da minha vida é conhecer a Disneylândia. Eu quero muito conhecer a Disneylândia. Eu nem passava pela minha cabeça de conhecer a Disneylândia naquela época. Eu queria era viajar mesmo, eu queria conhecer o mundo, né? Mas aí eu falei isso daí pra ele. E a história casou, por incrível que pareça, o cara olhou e tal, falou, o cara tá registrado, ele tem um trabalho fixo aqui, o pai dele tá junto, ele juntou o dinheiro e tal, ele quer ir, então vamos carimbar. 3 meses carimbou ali. Na hora que eu peguei aquele carimbo ali de 3 meses de visto de turismo na mão, eu voltei pra casa, feliz da vida. No mesmo dia, no dia seguinte, eu fui até o banco, aí eu falei pra eles, consegui o meu visto. Então agora eu quero que vocês, por favor, cancelem as minhas férias e me façam a minha rescisão, para acertar o quanto antes, porque eu vou precisar do dinheiro da rescisão, ser mandado embora, pegar o dinheiro da rescisão, mas fundo de garantia o que for, vender a minha moto e juntar o dinheiro para poder viajar. Então eu consegui vencer o desafio do visto dessa forma, e o desafio da grana, o que eu fiz? Eu peguei a rescisão, peguei acho que o fundo de garantia, não sei se eu consegui pegar na época ou não, vendi aquela moto para um amigo meu, juntando tudo isso daí eu consegui comprar a passagem, que eram $600 na época, e mais $1.000 para eu ter uma grana para ir para lá. E assim eu fui para os Estados Unidos dessa forma, sem saber falar inglês, sendo o único contato lá, mas não sabendo nem como fazia para chegar na casa do cara. O cara foi me esperar no aeroporto lá e foi uma coisa assim, quando eu tava no avião da Panam, viajando sozinho ali, aquele Boeing enorme, eu nunca tinha andado de avião na minha vida, e a primeira viagem foi direto para os Estados Unidos, para um país que eu não conhecia, com não sei quantas horas de diferença ali, de jet lag e tudo mais, para chegar na casa de uma pessoa. Se ele não me encontrasse no aeroporto, como não sabia falar inglês, não tinha GPS, não tinha Waze, não tinha nada, não tinha Google Maps, eu não sei nem como que eu ia fazer para chegar na casa dele. Mas no final das contas ele foi, me pegou no aeroporto, me levou para casa dele. No dia seguinte eu já tinha arrumado emprego no restaurante italiano, já comecei a lavar prato lá na cozinha do restaurante lá, com o meu chefe era um peruano, muito gente boa. O que aconteceu nessa viagem? Eu aprendi a falar inglês bem meia boca, aprendi a falar espanhol muito, porque nas cozinhas eu sou pessoal da América Latina, então aprendi a falar um espanhol muito legal nessa época. Depois de uns 4 meses mais ou menos lá nos Estados Unidos, nessa época que eu tive o contato maior com a fotografia, porque eu já gostava muito de fotografar e lá era tudo muito mais barato, então comprei uma câmera, uma Minolta Maxxum 7000, que na época era top de linha, uma das primeiras câmeras que era autofocus, que você
apertava meio botão e ele fazia o foco, né? Coisa que não existia. Eu peguei mais gosto ainda pela fotografia, realmente ali foi muito bacana. 4 meses e meio depois que a gente estava ali, já tinha vencido o meu visto de 3 meses, já estava começando a ficar numa situação de ter que decidir alguma coisa, porque estava começando a ficar ilegal no país, e aí a gente comprou passagem e viemos aqui para Europa, para Lisboa, aqui para Portugal, onde eu estou hoje. Mas não para ficar em Lisboa, e sim para rodar a Europa, para ver qual que era o melhor lugar aqui para trabalhar, para conhecer e tudo mais. E aí eu rodei a Europa toda, fui aqui, primeiro comecei aqui por Lisboa, depois eu fui para Espanha, Barcelona, Madrid, para França, para Paris, fui até para Suíça buscar uma colheita de uva para fazer lá no lugar, fui para Itália, para Milão, e por final nós entramos na Inglaterra e fomos até Londres. Conseguimos entrar, atravessar o Canal da Mancha ali, cheguei lá do outro lado, o cara pede seu passaporte, pergunta se você tem dinheiro ou não. Como eu comecei a trabalhar no dia seguinte, eu já comecei a juntar dinheiro logo de cara nos Estados Unidos. Então o que eu ganhava ali, que na época acho que era $600 que eu ganhava por mês, dava para eu pagar as minhas despesas e juntar uma graninha ainda. E como eu tinha cabeça boa, já cheguei na Inglaterra para entrar, mas ia ter uns $2.000 mais ou menos de grana ali para poder mostrar pro cara, ó, tenho dinheiro, o meu negócio é turismo, eu não vim aqui para trabalhar. E aí o cara carimbou e deixou a gente entrar na Inglaterra. E aí na Inglaterra eu fiquei em Londres lá mais uns 4, 5 meses, lavando prato lá, rodando tudo quanto é tipo de serviço informal que você possa imaginar. Era isso que dava para ser feito, né? Foi uma viagem que me deu muita bagagem, me fez eu saber que tudo aquilo que eu quisesse, se eu fosse atrás, eu conseguia dar meu jeito e colocar aquilo em prática. Bastava querer, querendo bastante, eu ia dar um jeito de conseguir, porque depois dessa viagem aí eu falei, bom, agora em diante tudo que eu quiser, eu posso. E aí eu voltei pro Brasil com a ideia de montar negócios e trabalhar por conta própria. E aí eu montei algum negócio de fotografia. Pergunta pra mim, você montou, Rony? Você gostava de fotografia? Você montou de fotografia? Não, nada de fotografia. Eu tive, sei lá, uns 6, 7, 8 negócios. Até entrar na fotografia demorou muito tempo. Eu tive escola de idiomas, escola, cursinho preparatório, tive lanchonete, tive representação comercial, estacionamento, agência de viagem, organizava excursão do pessoal para prestar exame de suplência e um monte de coisa. O último negócio que eu tive foi o restaurante. E esse restaurante era ali no Tatuapé, nesse Itapetí com a rua Itapura, um restaurante bacana, badalado, bem legal, que eu criei ele do zero. Fiz o plano de negócios, como que ia ser o cardápio, desenvolvi o cardápio, aquele negócio, quem faz Empretec sabe, né? Quando o cara faz Empretec, ele fica com aquela cabeça de empreendedor e quer fazer tudo ali para o negócio para poder escalar. Então a ideia seria que esse restaurante chamava-se a Torta da Avó, um restaurante com pratos à base de massa de batata, torta à base de massa de batata, bolinho, massa de batata, e era para eu formatar ele bem bonitinho para virar uma franquia e aí espalhar a franquia. Mas depois, lá dentro, eu fui percebendo que eu não era da área de restaurante. Eu gostava de cozinhar e tudo mais, mas aquilo não era para mim porque eu sofria demais. Era muito trampo. O lucro não dava muita coisa, porque a margem de lucro quando você vende um produto assim perecível, ela é muito menor do que quando você vende um serviço igual a fotografia, não se compara. Então era muito trabalho para pouca margem de lucro e bem estressante, extremamente desgastante. Em 2006 eu conheci a Adriana. E a Adriana, quando a gente começou a se conhecer e namorar e tal, a primeira coisa que ela percebeu era a minha paixão pela fotografia. Meu, como você gosta de fotografia? Porque tudo que eu tinha no restaurante de fotos era eu que tinha feito. As fotos do cardápio, inclusive antes naquela época o prefeito Kassab mandou arrancar todos os painéis outdoors de São Paulo, acabou com toda a propaganda que a gente tinha, mas o meu restaurante, como ele ficava de esquina, a volta dele todinho eram painéis enormes assim, com fotos de comida, dos bolinhos, das tortas que eu tinha feito e ficavam iluminados assim, era o maior chamariz que eu tinha, aquilo era show de bola. O prefeito mandou arrancar tudo, mas assim, até hoje tem as fotos daquilo ali que eu fiz. Então, naquela época, eu gostava de fotografar. O que eu tinha para fotografar na época? Gastronomia, foto de prato de comida. E eu fazia isso direto, eu fazia para mim, para outros restaurantes, e aí tinha foto premiada, fotos que já tinha saído na Veja, em tudo quanto é lugar. E a Adriana viu aquilo lá e falou, pô, por que você não vai trabalhar com fotografia, já que você gosta tanto e tá com o saco cheio do restaurante? Eu, naquela época, eu estava realmente querendo sair fora do restaurante, mas eu não via uma possibilidade de sair, porque o restaurante me tomava tanto tempo que eu achava que não tinha como eu continuar trabalhando no restaurante e me preparar para entrar na fotografia, ou seja, ter tempo para fazer um curso de fotografia, me profissionalizar mesmo e entrar na fotografia. Eu achava que não ia dar. Mas a baixinha, a Adriana, né, aquelas baixinhas porreta mesmo, teve um dia que ela chegou, me telefonou, tava lá no caixa lá, na hora do almoço, eu acho, e ela falou, Rony, eu tô fazendo aqui a sua pré-inscrição aqui para você fazer o curso de fotografia, tá? Ou você vem aqui agora à tarde pagar essa taxa aqui e se inscrever, ou você tá frito, você tá morto, você tá lascado, você não sabe o que vai acontecer com você. E aí eu falei, essa baixinha, ela é meio louca mesmo, se eu não for, eu tô lascado mesmo. E eu peguei e falei, quem é inteligente, né, obedece, respeita e vai lá. Eu fui lá e me inscrevi. E aí que começou aquele desafio.
desafio, porque eu tinha que estudar para um vestibulinho para concorrer, para disputar a uma das vagas daquele curso, porque o curso de fotografia é um curso super disputado, era uma única turma, eles queriam selecionar bem as pessoas que iam entrar naquela turma, para ter mais possibilidade de o curso avançar até o final. Porque o que acontece? Eles abrem para qualquer um só porque tem dinheiro entrar, a turma começa com 30 pessoas, quando chega ao final dos 2 anos de curso, só tem 5, porque o restante fica pelo caminho, porque não são pessoas que realmente foram bem selecionadas. Então eles faziam esse exame para você se qualificar para ser um dos alunos. E eu tive que voltar a estudar, vestibulinho, um negócio muito louco, né? Eu já estava com 38 anos, já tem pouco que não estudava, né? Mas enfim, eu fui lá, estudei e passei. E aí veio outro desafio, que era arrumar tempo. E eu não tinha tempo nenhum. Como que eu fiz para conseguir tempo? A Adriana falou: o que você faz na parte da manhã? Eu falei: todas as manhãs eu faço compras. Eu compro tudo. Sou aquela pessoa perfeccionista. Eu vou no sacolão, compro todos os tomates, as verduras, escolho tudo, peça por peça. Rodo todos os atacadões, compro as peças, eu escolho as peças de carne, tudo. Ela falou: não vai dar mais pra você fazer isso, você tem que dar um jeito. Eu arrumei um fornecedor que me entregasse os hortifrutis lá no restaurante, que foi um cara super bom, e eu também consegui dar um jeito de concentrar as compras que eu fazia nos atacadão durante todos os dias da semana, concentrar em uma única tarde na semana, que o carro vinha lotado até o teto, assim, quase tombando, assim, arrastando a traseira, mas que dava certo. E aí eu consegui arrumar as manhãs livres para estudar. Fora isso, ainda teve o desafio de comprar a câmera, que era cara, e na época eu não tinha muita grana, e todo o investimento que isso envolve. Como eu queria muito, o que eu tive que fazer? De novo, ir lá e dar o meu jeito. Dessa vez teve o empurrão da Adriana, porque realmente eu agradeço a ela, que se não fosse ela, eu iria ficar ali naquele looping: não, porque um dia eu vou, não, porque um dia eu vou, não, eu vou fazer fotografia, não, um dia eu vou trabalhar com fotografia, e aquele negócio vai ficando para depois. Só que nisso eu tava me estressando, eu tava me desgastando, eu não tava feliz. E aí eu fui estudar fotografia e tava tocando restaurante ainda, porque na minha cabeça também eu já sabia que eu ia estudar fotografia para quê? Para trabalhar por conta com a fotografia, não para ser um empregado de alguma empresa que tivesse um fotógrafo, mas sim para eu ter meu próprio negócio da fotografia, tudo que eu sempre fiz na vida. Eu imaginava que eu ia ter um estúdio de estilo, que eu ia fotografar produtos, mas aí aconteceu um negócio na minha vida que mudou tudo, que foi o quê? O nascimento da minha filha. Antes do nascimento da minha filha, obviamente, teve a minha esposa, a Adriana, ficou grávida, e antes disso ainda teve mais uma coisa que também ajudou a gente mais ainda, que foi o nosso casamento. Essa sucessão de fatos foi me levando para começar a enxergar a fotografia de família como uma coisa cada vez mais, que eu mais gostava, mais real, mais próxima de mim. Quando foi o casamento foi muito legal, né? Porque eu estava estudando ainda fotografia, e no meu casamento tinham quantos fotógrafos? Devia ter uns 15 ou 20 fotógrafos, porque tinha um fotógrafo oficial que eu tinha contratado, e a pessoa para filmar e tudo mais, e tinham todos os outros amigos meus da turma que fazia fotografia comigo, que todo mundo foi ali tirar suas fotos, treinar, ensaiar, ou quem já era da área foi fotografar porque era amigo mesmo. E no final do casamento eu tinha ali um monte de fotos, e cada um me entregou ali as suas fotos do seu cartão e tal, pra gente fazer aquela seleção. Isso aí foi muito bacana. E aí quando ela engravidou, eu já tava com a câmera profissional, tinha aprendido a fotografar tudo, e eu fotografava ela o tempo todo, fotografava em tudo quanto é lugar. A gente viajava e fazia a foto dela, eu colocava a foto no tripé, corria, fazia uma foto beijando a barriga, eu já ia fazendo os nossos ensaios, né? Mas aí teve uma vez também que uma amiga nossa, a May, que estudava comigo, ela ofereceu para nós um book gestante. E aí a gente quis fazer, é lógico. E foi nessa hora que a gente percebeu a dificuldade que é quando a pessoa que te vai fotografar você, ela não tem as roupas para te oferecer de gestante, a dificuldade que é da gestante de conseguir alguma coisa para fotografar. Porque essa minha amiga, ela não era especializada nisso daí, ela era fotógrafa de eventos, né? Ela deu para nós o ensaio e tal, mas ela não tinha, ela tinha um chale, tinha alguma coisinha ali, mas não tinha roupa mesmo. E aí que a Adriana foi se deparar com essa dificuldade. No final a gente acabou fazendo ali, ela pegou um topzinho, uma camisa minha, negócios lá, e fizemos as fotos, ficaram lindas. Porém, ela falou: se nós formos trabalhar com isso, a gente vai ter que oferecer o figurino para as gestantes, a gente não vai deixar elas passarem esse aperreio que eu passei. E isso já foi uma coisa que ficou bem gravada na nossa cabeça. Se a gente tiver a produção para dar para a gestante, vai facilitar demais a vida dela, porque ela não quer ficar comprando uma roupa que ela vai usar uma única vez na vida. E fora que é muito cara e geralmente não tem roupas legais para gestante. Só encontra uma roupa melhorzinha ou outra quando é uma coisa especializada para fotógrafos. Mas aí vem uma outra questão, que todos os fotógrafos compram aquelas mesmas roupas, então acaba ficando todos os ensaios iguais. Então, é um outro detalhe que mais pra frente a gente vai tocar nesse assunto. E depois disso aconteceu o quê? Nasceu a Ana Clara. E quando nasceu a Ana Clara, eu comecei a fotografar o quê? Bebê. Comecei a fotografar ela direto, detalhezinhos e tal. Foi o primeiro newborn da minha vida, foi minha filha. Sei lá quantas milhares de fotos. E isso daí acabou entrando mesmo, de vez. Eu tinha um panfleto que a gente tinha feito, que era aquele panfleto multifotógrafo, sabe? Que tinha tudo ali. Tinha fotografia de arquitetura, de estilo, de casamento. Eu coloquei tudo naquele panfleto. Eu distribuía para tudo que é lado. E deixava também no próprio restaurante e tal, ali do lado do caixa. E aparecia um cliente ou outro, mas começou a aparecer cliente do quê? De fotografia de
gestante, fotografia de bebê. Aí eu falei, então acho que essa daí é a praia. Aí o que eu fiz? Montei um estúdiozinho na sala de casa. Dei uma ajeitada lá, eu já tinha que fazer uma reforma para receber a Ana Clara, que estava para nascer, arrumar o quartinho dela tudo, eu já quebrei uma parede, aumentei a distância assim, né, o recuo, para poder ficar um fundo legal de uns 5 metros mais ou menos de recuo, e montei um estúdio na sala de casa, improvisadinho ali. Não perguntei para ninguém, porque se você pergunta para algum amigo seu, vai falar que você é louco, que você é doido, que isso não vai dar certo. Então ficamos quietinhos, só nós dois ali, só eu e o Adriano, e tocamos esse projeto aí. E não é que deu certo? Deu muito certo. Começou a fotografar a gente na sala de casa o tempo todo. Aí era outra loucura, porque chegava num sábado, que era o dia que mais tinha ensaio naquela época, eu tinha que fotografar de manhã em casa. Na hora do almoço eu ia correndo para segurar o caixa da feijoada do restaurante, porque de sábado é dia de feijoada, então que tem um movimento, restaurante lotado, eu ia para lá e segurava o caixa lá, ficava até 2 horas da tarde lá. 2 horas da tarde eu saía do restaurante, voltava para casa para fotografar das 2 até as 5, 6, depois saía, voltava de novo pro restaurante e ficava até meia-noite, 1 hora da manhã. Era uma correria, uma loucura doida. E foi assim durante um tempo, até que depois de 1 ano e meio, isso daí foi em 2009, 2010, quando foi na metade de 2011 mais ou menos, a gente se mudou. Mudamos assim, a nossa casa continua a mesma, mas a gente mudou o estúdio para uma sobreloja que ficava bem pertinho de casa, assim, 100 metros de casa, numa esquina assim na Avenida Sapopemba, né? E era um estúdiozinho de 60 metros quadrados, mas já era um local nosso, já tinha uma recepção, já dava para atender melhor as pessoas, já tinha um camarim para Adriana maquiar, então as coisas já começaram a ganhar mais corpo, ficando mais legal, porque a gente tinha essa ideia, meu, o negócio é muito bacana, trabalhar com pessoas é muito legal, tá sendo muito gostoso fazer isso daqui e é nisso que eu quero investir. Cada vez a fotografia foi crescendo mais, eu tocando no restaurante ali porque precisava tocar, mas cada vez querendo ficar só com a fotografia porque era muito mais gostoso, muito mais prazeroso, muito mais bacana. Até que chegou uma hora que eu consegui, enfim, vender o restaurante, arrumei um doido que quis comprar e fiquei só com a fotografia. E nesse momento, cara, meu, minha vida ficou assim maravilhosa, porque eu trabalhava com o que eu amava, eu ganhava bem pra caramba. Naquela época eu já ganhava bem, naquela época eu já fazia no restaurantezinho na esquina de casa, eu já fazia de 15 a 20, 30 mil por mês com fotografia. Mais de 50% era lucro, né? Bem mais do que isso. O aluguel do salão lá era R$1.000. Trabalhava só eu, o Adriano e o meu sobrinho. Então, era um negócio assim muito bacana, tanto em termos de retorno financeiro, quanto de tempo, porque sobrava muito mais tempo. A nossa filha bebezinha, né? Tinha muito mais tempo para ficar com ela, a Adriana ficava com ela o tempo todo, ela mamou até os 2 anos de idade, e tudo isso por causa da fotografia, e foi de colocar paixão naquilo, colocar vontade, se virar, dar um jeito, entendeu? No começo foi muito difícil também, eu não tinha grana para investir, ainda mais que ia nascer Ana Clara, um monte de coisa, naquela época era muito mais apertado de grana, para comprar a câmera foi mó sufoco, mas depois que as coisas começaram a andar no caminho certo, eu já juntei um dinheirinho, aí troquei de câmera, peguei uma câmera melhor e tal, e já comprei mais uma lente, já fomos comprando mais figurinos e cenários, porque a gente viu que uma das coisas que era muito legal investir era em fotografia de bebê, principalmente acompanhamento mensal do bebê, porque isso daí te dá uma possibilidade de você acompanhar aquele bebê o ano todo, aqueles pais, né, o ano todo, e eles te pagam todos os meses ali, você faz uma carteira que te dá uma rentabilidade mensal, você consegue ter um controle melhor do seu fluxo de caixa, a grana que vai entrar todo mês. Acompanhamento de bebê, principalmente para quem está começando, mesmo para quem já está na área faz um tempo, mas é uma das coisas mais legais, agradáveis de se fazer e que dá mais estabilidade para o fotógrafo se firmar na fotografia e avançar. Essa foi uma das sacadas que a gente pegou logo no começo, né? Investir forte na fotografia de bebê, investir forte na fotografia de gestante, oferecer o figurino para gestante, oferecer a maquiagem para gestante. Então isso daí foram coisas que deu pulso maior ali na fotografia para a gente ganhar corpo e seguir em frente. Como você pode ver, eu não comecei na fotografia uma D3, Mark IV, nada disso. Eu comecei foi com uma Canon T2i, basiquinha mesmo, com a lente do kit, mais uma lente 50mm, 2 tochas com uns rays ali, uma sombrinha que eu tinha, e o que eu colocava de fundo eram 2 fundos de pano mesmo, fazia um varalzinho na sala de casa lá, pendurava um fundo preto, fundo branco e fazia as fotos assim. Quem olha de longe fala, como é que esse cara deu certo, né? Isso daí não tem como dar certo. Se eu fosse ficar ouvindo o que os outros falavam, eles até amigos, mas que não entendem nada do seu negócio, a pessoa fala, isso daí não dá futuro, meu, continua com o seu restaurante, tá fazendo o que aí, né? Mas no final das contas, deu certo e deu muito certo. E aí o que que foi? Foi sorte? Foi uma deucidência? É que a gente fala que Deus tá junto, né? Não foi, teve um ponto de virada, teve um ponto de ruptura. Foi ali quando a Adriana falou pra mim, ó, meu, você tem o sonho de fotografar, vai estudar, vai fazer o curso. E depois matriculei, a gente se casou, ela engravidou, nasceu Ana Clara, e todas essas coisas me levaram para focar nessa área e fazer a coisa dar certo. É lógico que no começo tive muita dificuldade, né? Eu senti muito medo de um negócio não dar certo, de ter que voltar de novo pro restaurante, não ter cliente suficiente, de minha foto não ser boa o suficiente.
passava todas essas dúvidas, todos esses receios. Minha cabeça igual todo mundo. É normal você ter isso daí. Agora, o que não faltava era uma fé naquilo que eu estava fazendo. A partir do momento que eu percebi a energia que esse tipo de foto tem, que é uma foto de você servir a pessoa, de você aumentar a autoestima dela e ela retribuir também com uma baita energia positiva, eu falei, meu, é aqui que é a minha praia, é aqui que eu me encontrei. Eu já gostava muito de fotografar esse tipo de fotografia de família estava dando um prazer imenso. Então eu falei, vou fazer isso daqui dar certo. Agora, se você me perguntar quantos por cento que aquele curso de fotografia lá interferiu nisso daí, menos de 10% do que eu aprendi ali, eu realmente apliquei na fotografia em si. Aonde aquele tipo de curso funciona. Por exemplo, teve uma vez um vizinho perto de casa que ele sabia que eu já fotografava tal, e ele foi lá, ele também queria fotografar profissionalmente, ele comprou uma câmera muito melhor que a minha na época até. Eu ainda estava com a T2i. Certo dia ele apareceu na porta de casa lá e falou, Rony, pô, eu sei que você fotografa tudo, você pode dar uma olhadinha na minha câmera, meu? Eu tô pensando em devolver ela, porque ela começou a aparecer umas manchas na foto aí, eu não sei o que eu faço, a câmera é nova, tem menos de uma semana que eu comprei. Eu falei, deixa eu dar uma olhadinha. Aí eu olhei a câmera, olhei, tirei 2, 3 fotos, as fotos tudo perfeitas. Eu falei, tira uma foto pra eu ver. Aí na hora que ele pegou a câmera assim pra tirar a foto, ele colocou o dedão na frente da lente assim e tirou a foto. Eu falei pra ele, é o seu dedo. E ele ficou super sem graça, né? Então esse tipo de coisa, que é aprender a parte técnica de como fotografar e tal, aí o curso de fotografia tudo bem, ele vai te ensinar. Mas não vai passar muito além disso. É só aprender a fotografar de uma forma manual ali na câmera e tal, aprender um pouquinho de tratamento de imagem. Agora, para trabalhar com a fotografia, realmente viver da fotografia, aí é outros 500. Aí são outras habilidades que você tem que ter, são outros conhecimentos que você tem que desenvolver. Lembra quando eu falei lá atrás que quando eu montei o restaurante, eu montei ele do zero e eu fiz um plano de negócios, e aí eu criei um cardápio do zero e fiz a ficha técnica de cada produto, quantas gramas de cada coisa vai. Eu tive que formatar todo aquele processo ali, porque minha ideia era do quê? Era de depois aquilo se transformar em uma franquia. E eu poder tanto treinar os meus colaboradores, como poder passar essa receita do bolo para frente, tudo formatadinho. E foi a mesma coisa que eu fiz com o estúdio ao longo dos últimos anos, né? Tudo que a gente foi aprendendo, todos os cursos que eu fui fazendo, tudo que a gente foi incorporando ao nosso trabalho, que a gente via que dava certo, aqueles processos e métodos, eu fui padronizando tudo. Então, hoje em dia eu tenho tudo muito certinho, o que dá certo, a forma de se atender ao cliente, a forma de se vender, a forma de se fotografar, porque uma coisa é você fazer um curso de fotografia como hobby, para você fotografar para você mesmo, para você e talvez para algum concurso, para alguma coisa assim. Outra coisa é você fotografar para servir ao outro. É uma fotografia que ela tem que te dar um prazer, tem que te satisfazer, mas tem que principalmente satisfazer a outra pessoa, quem está do outro lado, a pessoa está pagando para você. Então muda completamente a situação. Eu conheci vários excelentes fotógrafos que fizeram fotografia comigo lá e não trabalham na área. Sim, a foto do cara é magnífica, mas trabalhar com pessoas, trabalhar com fotografia, saber vender o seu trabalho, não ter vergonha de dizer que você é fotógrafo, é totalmente diferente. Essas são outras habilidades que você precisa desenvolver aí ao longo da carreira para chegar lá. Isso daí eu desenvolvi de que forma? Da sala de casa, onde eu estava, até hoje já foram mais de 4.500 ensaios. É muita coisa, é muita bagagem. E isso fazendo o tempo todo, sempre aprimorando. Eu cheguei num ponto hoje em dia que realmente eu já sei como que eu tenho que fazer para que fique um trabalho bem feito, que o cliente fique extremamente feliz, que a minha agenda esteja sempre lotada, que eu valorize o meu trabalho, não fique vendendo preço de banana ali, eu não sei como fugir desse negócio de concorrência. Então tudo isso daí já foi ultrapassado. São outras prioridades hoje em dia, vamos dizer assim, em relação ao negócio. Aonde vai fazer tal exposição, outros tipos de preocupações que a gente tem. É óbvio, continua em constante aprimoramento, mas já existe um método, existe um processo validado que eu sei que dá muito certo para fazer esse tipo de trabalho de fotografia de família. Eu já passei por todas as etapas desse caminho. Primeiramente, eu agradeço a Deus por tudo que eu tenho hoje em dia, mas grande parte eu tenho que confessar que veio da fotografia. Com a fotografia, minha vida mudou completamente. Há 12 anos atrás, seria impossível eu imaginar que hoje em dia eu estaria aqui morando na Europa, estaria indo e voltando para o Brasil, 3, 4 viagens internacionais por ano, tendo estúdio lá, estúdio aqui. Isso daí tudo é fruto do quê? Do meu trabalho na fotografia. Eu primeiramente agradeço a Deus, é impossível sem a força dele, mas eu tenho muito a retribuir para a fotografia. Então por isso que hoje em dia eu dedico boa parte do meu tempo a ajudar outros fotógrafos a chegarem lá, a viverem bem da fotografia. Quem tem o sonho de viver da fotografia, quem tem o sonho de saber fazer uma foto bacana, de entregar para as pessoas, de ser reconhecido pelo seu trabalho, é uma coisa que eu tenho muito prazer em ajudar essas pessoas. O mesmo prazer que eu sinto em fotografar pessoas, eu sinto em ajudar os fotógrafos a fazerem desse hobby da vida deles aí se transformar o ganha-pão das pessoas e viver bem da fotografia. E se a pessoa ela tem isso como um hobby, a primeira coisa que ela tem que fazer é conseguir ser bem remunerada por aquilo para não ter que fazer outras coisas da vida a não ser aquilo que ela gosta de fazer. É transformar o hobby em profissão. Esse que é o grande lance, é o grande
segredo, né? Pra gente viver bem com aquilo que a gente gosta. De vez em quando o pessoal me pergunta, ainda vale a pena ser fotógrafo, Rony? Será que vale a pena? E eu falo, só não vale como eu acho que é a melhor profissão do mundo. Então o que eu penso? Se você que está assistindo esse vídeo não é fotógrafo, então o que você deve fazer é contratar o serviço de um fotógrafo, porque é uma coisa muito boa para sua vida ter um registro de um profissional desse. Agora, se você pensa em ser fotógrafo, se você não está muito feliz com a sua profissão, se é uma coisa que você não gosta tanto e você tem paixão por fotografia, poxa, vai atrás do seu sonho, porque eu te digo de boca cheia que vale muito a pena viver da fotografia. E eu te digo mais, se eu, partindo da sala de casa, aos 40 anos de idade, eu conseguir chegar até aqui, qualquer um consegue. Tenho certeza disso. Então esse que acho que é o meu recado principal de ter contado toda a minha história aqui. É que se eu conseguir avançar na fotografia e chegar até aqui, qualquer pessoa também consegue. É isso aí, gente. Fiquem com Deus. Um forte abraço. Até mais. Rony Sanches.